Olá, gente, bem-vinda a mais uma aula de física e o tema da aula dessa semana é máquinas simples. As máquinas simples, elas são elementos assim essenciais do nosso dia a dia. Há muito tempo se utiliza máquinas simples para realizar trabalho, para facilitar a vida do homem. E hoje nós utilizamos máquinas simples, só que mais bem elaboradas, mais bem trabalhadas do que antigamente. Tá? Então essas máquinas simples elas servem para que o homem possa realizar uma atividade que precise de muita força, só que aí ele vai executar utilizando a máquina simples, aplicando pouca força e consequentemente fazendo pouco esforço na realização dessa atividade. Existem três tipos de máquinas simples. Existem os planos inclinados, existe aí as alavancas e existe as roldanas, tá? Então vamos começar aqui pelo plano inclinado. O plano inclinado, ele é uma rampa que serve para deslocar objetos até uma certa altura. Então, se eu quero pegar um objeto e elevar até uma certa altura, eu utilizo uma rampa. Onde essa rampa ela vai possibilitar que eu eleve o meu corpo, o meu objeto até uma certa altura, fazendo menos esforço. Porque imagine que você tenha que levantar a uma altura aí de 2 metros, você tem que levantar um material que pese aí 1 tonelada. Então é mais fácil você montar ali uma rampa em que você consiga aplicar uma força empurrando até chegar nessa altura de 2 metros do que você ter que pegar e levantar até 2 metros. Então, com uma rampa, fica mais fácil de você elevar um determinado material a uma determinada altura. Beleza? E a inclinação da rampa vai te dar a informação da quantidade de força que você vai ter que aplicar, né? Uma noção de força. Quanto mais inclinado a rampa for, mais força você vai ter que fazer. Quanto menos inclinação a rampa tiver, menos força você vai ter que fazer. E onde é que a gente encontra essas rampas? A gente encontra as rampas aí no descarregamento ou carregamento, melhor dizendo, no carregamento de caminhões. Se você, por exemplo, vai se mudar da sua casa, né? Então você vai ter que colocar todos os eletrodomésticos ali dentro do caminhão. Então, para você colocar, por exemplo, a geladeira, fica mais fácil você montar uma rampa e empurrar a geladeira do que você ter que pegar a geladeira, levantar e colocar no caminhão. Vocês estão me entendendo, né? Então é mais fácil a gente utilizar uma rampa, porque a rampa vai possibilitar aí que a gente faça menos esforço, tem que executar menor força para elevar um determinado material a uma determinada altura. E a inclinação dessa rampa vai te dar aí uma ideia se a força vai ser maior ou vai ser menor. Mais inclinado, eu vou ter uma força maior a ser aplicado do que numa rampa menos inclinada, ok? Um outro tipo de máquina simples que eu utilizo aí no meu dia a dia, que nós utilizamos, são as alavancas. As alavancas, elas servem para ampliar a força que eu aplico ali na alavanca para mover, para elevar um determinado material. Então, eu aplico uma força, essa minha força vai ser aumentada quando eu utilizo essa alavanca. E o que é uma alavanca? Nada mais é do que uma barra, e nessa barra eu tenho um ponto de apoio. Onde a localização desse ponto de apoio, ela vai me dar uma definição aí, vai me dar uma informação da força que eu tenho que fazer para levantar determinado objeto. Se essa força tem que ser grande, se essa força tem que ser pequena. Então, esse ponto de apoio vai me dar essa informação, vai me ajudar a dar essa informação. Olha só, vamos ver aqui no livro de vocês, lá na página 210, uma situação colocada, proposta, muito interessante que dá para você entender facinho essa questão da alavanca. Então, vejam aí na imagem, né? Duas pessoas,
O livro chama aí Bianca e André. E eles dois querem mover uma cômoda e querem levantar ela para tirar debaixo dela um tapete. Tá? Então é uma situação assim do dia a dia. Você quer levantar um determinado objeto, determinado móvel da sua casa, e esse móvel é bem pesado, não tem como você levantá-lo facinho, né? Então você tem que executar muita força, precisa de muita força. Então eles vão utilizar uma alavanca. Aí como é que é essa alavanca? Nada mais do que uma barra, pode ser de ferro ou pode ser de madeira bem resistente. E aí tem um ponto de apoio, ele botou ali uma barrazinha embaixo, aonde esse ponto de apoio aí, ó, vai ajudar, vai dar uma ideia de qual força ela vai ter que aplicar. Porque assim, no ponto em que ela toca na barra, é chamado de força potente, que é a força que ela vai realizar para mover aí a cômoda. E a distância dessa força até o ponto de apoio essa distância é chamada de braço de potência, braço de potência. A distância aí que a cômoda vai estar localizado do ponto de apoio é chamado de braço de resistência, e a força que a cômoda vai fazer sobre a barra é chamado de força de resistência. Então a distância da força de potência até o ponto de apoio, que é o chamado de braço de resistência, essa distânciazinha aí vai influenciar no tamanho da força que eu vou ter que aplicar. Quanto mais próximo eu estiver do ponto de apoio, maior será a força que eu vou ter que fazer. Quanto mais afastado do ponto de apoio, menor vai ser a força que eu vou ter que fazer, tá? Então, essas forças aí, elas têm uma relaçãozinha. E a relaçãozinha matemática está aí, ó. Diz o quê? Que o produto da força da força potente, o produto da força potente com o braço de potência é igual ao produto da força resistente vezes aí o braço de resistência. Então tem essa relaçãozinha matemática aí que nós vamos aplicar mais na frente em algumas questões, ok? Então mostrando aí alguns exemplos que o livro traz sobre alavancas do nosso dia a dia. Temos o martelo, né? Observem a imagem. Eu tenho um martelo, o pontozinho de apoio é a partezinha da cabeça do martelo que vai ficar em contato aí com a superfície que tem o prego, que você vai executar ali a força, certo? Também tenho a tesoura, o pontozinho de apoio é o meiozinho da tesoura, né? Então, observe aí na imagem. Esses são exemplos de alavancas do nosso dia a dia. Um outro tipo de máquina simples que a gente tem aí são as roldanas. As roldanas, elas têm a capacidade de alterar a intensidade e o sentido da força aplicado aí para elevar um determinado material, tá? Então, existem dois tipos de roldanas, as roldanas fixas e as roldanas móveis. As roldanas fixas são aquelas que modificam o sentido da força aplicado sobre o objeto para ele ser elevado. Vou colocar aqui um exemplo, né, uma imagem de uma roldana fixa. Então, a roldana fixa, ela fica grudada a um suporte fixo a uma superfície, no caso ao teto, se eu quero elevar um determinado objeto. Então, o objeto ele é puxado por uma corda. Então, essa corda passa pela roldana. Uma extremidade fica amarrado aí no objeto que eu quero elevar e a outra extremidade na pessoa aí que vai puxar essa corda para poder elevar o objeto, conforme aqui na imagem. Então, o que é que você observa? Que a pessoa que quer elevar ali determinado objeto, ela vai exercendo uma força. Essa força aí, ela vai somando com o seu peso, né? O seu peso ajuda aí para mover esse determinado objeto. Então, observe que o sentido da força aplicada sobre o objeto muda. No caso, se você fosse pegar o objeto e elevar ele, o sentido seria para cima. Mas aí, como você está utilizando uma roldana fixa, o sentido da força que você está fazendo é para baixo. E você puxando para baixo,
você com o peso do seu corpo ajudando ali na força aplicado, fica muito mais fácil de você levar um determinado objeto. Um outro tipo de rodana que eu tenho são as rodanas do tipo móvel, onde eu tenho uma rodana fixa, fixa em algum suporte, e as outras rodanas aí no sistema interligadas através de uma corda, sendo que uma das extremidades da corda vai ser conectada ao objeto que eu quero elevar e a outra extremidade a força que a pessoa vai ter que fazer para elevar esse determinado objeto. E a força que eu vou aplicar, que a pessoa vai aplicar para elevar esse objeto é menor do que o peso do corpo. E a quantidade de roldanas móveis que existe no sistema vai me dar uma noção da força que eu vou ter que fazer. Porque cada roldana móvel, ela corresponde à metade da força peso do corpo. Então, no meu exemplo aqui, eu tenho uma imagem que tem 3 roldanas móveis. Então, significa que cada rodana dessa vai diminuir pela metade a força correspondente à força peso do corpo. Então, se eu tenho 3 rodanas móveis, significa que a força que a pessoa vai ter que aplicar para elevar aquele corpo vai ser 8 vezes menor do que a força peso do corpo, tá? Então, é um sistema assim muito bom para elevar assim, objetos, materiais muito pesados. Normalmente é utilizado nas construções civis, né? Que você quer levar uma quantidade aí de cimento a uma determinada altura. Então, você utiliza um sistema de várias roldanas que você vai puxando ali. E aí, a força que você vai aplicar vai ser muito menor do que o peso daquele material que você quer levar. E aí, quanto mais roldanas móveis, menor vai ser a força que eu vou ter que aplicar. Então, gente, a nossa aula dessa semana é sobre máquinas simples. Estejam atentos ao livro-texto de vocês. Procurem fazer as questões que são propostas, que vocês vão se sair muito bem nas nossas próximas atividades que envolverem esse conteúdo. E até mais!